A reportagem da Difusora 95 teve acesso à informação de que uma tentativa de estupro teria acontecido envolvendo um professor e alunas de um educandário de Patrocínio. Sobre o assunto, a reportagem entrou em contato com a delegada Ana Cláudia Passos, responsável pelo caso, e na oportunidade, questionada sobre o mesmo, ela explicou. A gente recebeu, na verdade, uma notificação por parte dos pais, na qual eles noticiavam que algumas crianças estavam sofrendo uma espécie de assédio por parte de um professor de educação física da Escola Joaquim Dias. Essas crianças, a princípio, esse documento noticiador dos fatos chegou para a gente com relatos de que esse professor estava tendo uma conduta inadequada, dizendo palavras, chamando as adolescentes de linda, falando que gostaria de namorar com elas, beijá-las. E essa foi a ocorrência original. À medida que a gente começou a ouvir as crianças, e ontem nós formalizamos 3 oitivas, uma delas nos narrou um fato mais grave, nos narrou que esse professor, ele passou a mão pelo corpo dela. O que configura, na verdade, hoje estupro de vulnerável, porque ela tem 12 anos, e o estupro hoje, ele não é mais uma conduta única, ela é uma conduta que tem várias ações. Então, ela se configura sempre que tem caráter libidinoso a conduta do autor. E as partes em que ele passou a mão pelo corpo da criança, na verdade, caracteriza essa conduta libidinosa, né? Esse caráter libidinoso por parte do professor. Então, hoje, a gente trata o caso mesmo como estupro de vulnerável. E no caso, doutora, a senhora já ouviu a escola, o educandário, esse professor que até então está sendo citado no caso? O professor já foi intimado, tá? Ele não foi localizado. Nós estivemos na casa dele por diversas vezes, na segunda, na terça e na quarta, ontem. Realmente não conseguimos localizá-lo. A direção da escola, nós tentamos contato pelo número do telefone da escola, não obtivemos nenhuma resposta, então a escola foi notificada e o diretor intimado para comparecer na segunda-feira que vem para prestar esclarecimento sobre os fatos. Agora, doutora, esse suposto professor que tenha feito essa situação narrada até então por alguns dos alunos ali daquele educandário, já existe contra ele alguma ocorrência? Não, nós não verificamos nenhuma ocorrência, não que tenha chegado ao conhecimento da polícia, porque as crianças narraram que já haviam comunicado a direção da escola. Então, em termos administrativos, com a Secretaria de Educação, eu não sei dizer ainda, porque, como eu disse, o diretor ainda não foi ouvido, se houve alguma medida anterior com relação a esse professor, né? Agora, com relação à medida judicial, algum envolvimento com atividades criminosas, não tem nenhuma notificação a respeito dele. A senhora segue ainda ouvindo mais possíveis vítimas? A senhora acredita que pode ter mais crianças envolvidas nessa situação? Sim, no depoimento de 2 crianças, elas citaram mais 2 nomes de 2 outras adolescentes, né? Uma de 12 e uma de 13, elas acreditam que seja essa a idade das adolescentes, que também já foram intimadas e serão ouvidas semana que vem. Todas essas adolescentes são do sexo feminino? Todas do sexo feminino. Qual que é o procedimento a partir de agora, doutora? Agora é a gente seguir com as oitivas, né? E ao final encerrar o inquérito policial. Se não houver o comparecimento do professor, talvez futuramente um pedido de prisão preventiva para que a gente consiga cumprir, né, com a determinação legal, que é a imputação do fato à pessoa a quem está sendo apontada como um autor de um estupro praticado dentro do ambiente escolar. Agora, qual que é a pena para esse crime, caso ele venha realmente se concretizar? Então, a pena para o estupro de vulnerável, né, que está tipificada no artigo 217A do Código Penal, é uma pena alta, uma pena de 8 a 15 anos, né, uma pena compatível, né, com o crime que é praticado. E essa pena é uma pena para cada uma das situações ou é para todo o caso? Sim, até porque os fatos são isolados, tá? Então, é uma pena para cada uma das crianças com que ele realmente teve essa conduta. A reportagem da Difusora 95 manteve contatos com o diretor da Escola Estadual Joaquim Dias, professor Renato Cunha Silva, e ele disse que faria questão de se pronunciar sobre o caso, mas no período da manhã estava em reunião na 29ª Superintendência Regional de Ensino, tratando inclusive deste assunto.
assunto e que, tão logo terminasse essa reunião, ele mesmo procuraria a reportagem para falar sobre o caso. A reportagem, que já o procurou, a partir de agora segue à disposição para ouvi-lo quando mesmo achar que deve se pronunciar. Por enquanto, da redação, José Antônio.